Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falaremos sobre as 7 taças da ira de Deus. O que o apóstolo João escreveu para as 7 igrejas destinatárias que recebeu as cartas a qual o Senhor Jesus Cristo dera a visão para João. Se você não é inscrito no canal, aproveita este momento. Aqui embaixo, se inscreve aí, dê aquele joinha, compartilhe para que vidas sejam alcançadas e edificadas. As 7 taças da ira de Deus. Como entender Apocalipse 15 e o 16. Das duas posições acima citada e apresentada, a última dela é a que se apresenta mais coerente com a interpretação do livro do Apocalipse, considerando sua estrutura e estilo característico e propósito. Os capítulos 15 e 16 formam a 5ª seção paralela do livro do Apocalipse. Sabemos que o livro do Apocalipse é organizado e em 7 seções paralelas e também progressivas, né? Ou seja, a mesma história ela é contada e recontada, porém de ângulos diferentes, de modo que cada vez que a história se repete, e repete novos elementos e detalhes e são introduzidos, lançando luz sobre a profecia revelada ao apóstolo João. Nessa 5ª sessão, onde João registra a visão dos 7 anjos com 7 taças da ira de Deus, ou seja, os 7 flagelos, será enfatizado que o juízo de Deus sobre a dureza do coração do homem. Essa sessão nos mostra o derramamento da ira de Deus sobre os homens e a triste realidade que, mesmo diante do juízo divino, os homens continuam endurecidos e rebeldes e blasfêmios. Essa visão, registrada pelo apóstolo João, nos mostra que, ao longo da história, Deus sempre envia juízo parciais, que avisa, o iníquo sobre o seu pecado. As trombetas, são os avisos, mas quando esses avisos são desprezados, então segue-se o quê? O derramamento conclusivo da sua ira. As 7 taças é uma ira sem mistura, sem oportunidade para o quê? O arrependimento, e que se torna completo no dia do juízo final. João começa o capítulo 15 escrevendo sobre a cena inicial de um culto. No verso 1 ao 4, relembrando o culto ao redor do trono de Deus, já mencionado antes, em outros vídeos. Anteriormente, sobretudo, precisamos entender o que é a visão do trono de Deus nos capítulos 4 e 5 do Apocalipse. João, mais uma vez, contempla o que? O mar de vidro, Apocalipse 4, 6. Porém, desta vez, ele forneceu um novo detalhe. Esse mar é mesclado de fogo, Apocalipse 15, 2. O apóstolo também viu que os vencedores da besta e da sua imagem e do seu número, o número do seu nome, Enquanto os ímpios estão nas turbulentas águas desse mundo, os vencedores estão sob o mar de vidro, descansando na paz da transparência da justiça de Deus, que revela como um fogo para julgar o iníquo. Esses vencedores estavam entoando cântico numa grande adoração a Deus. Apocalipse 15, 3 ao 4.
João faz referência ao cântico de quê? De Moisés e ao cântico, né, do Cordeiro. Esse cântico de Moisés é uma alusão ao cântico registrado no capítulo 15 do livro de Êxodo, que fala sobre a libertação do povo de Israel do Egito, atravessando o Mar Vermelho. Já o cântico do Cordeiro é uma referência à obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, ou seja, seu sofrimento e sua vitória. A mensagem aqui é que, tal como os israelitas no Egito, os santos são libertados da opressão desse mundo iníquo, que é castigado, né, pelas trevas das pragas, e dessas pragas enviadas por Deus. Esses vencedores que João viu são todos os salvos que morreram ao longo da história da igreja, né, se falando, que foram fiéis e venceram a besta e a marca e o seu nome. Isto venceram as tentações, as perseguições e também as aflições desse mundo. E agora estão seguras na presença do Cordeiro. O cântico entoado pelos vencedores é muito importante para o que? A sequência e sobre essa narrativa bíblica, né? Nota-se a frase, justo e verdadeiro são os teus caminhos, Apocalipse 15, 3. Isso é como um aviso de que nada que será registrado por João será injusto. Pois flagelo da ira de Deus mostra a João e reflete a sua justiça. São verdadeiras e corretas. O capítulo 4 começa com uma pergunta muito interessante. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Em outras palavras, será que existe alguém louco o bastante, de modo que, diante de toda a grandeza de Deus e diante do furor do seu juízo, não lhe renda glória? Mas a frase do capítulo 16 nos responderá. João enfatiza que as taças portadas pelos 7 anjos são os últimos 7 flagelos da cólera de Deus, ou seja, com o derramamento dessas taças, consume-se o quê? A ira de Deus sobre este mundo. Como em todo o livro do Apocalipse, nessa seção, também há um uso grande de referência e texto antigo do Antigo Testamento. Além do cântico de Moisés, que já vimos, né? Já acabei de citar, as próprias taças e assemelheiam, né, bastante com algumas pragas e castigos lá no Egito, em Êxodo 7 ou 11. O mesmo podemos dizer que da descrição, né, da abertura do tabernáculo, ou seja, do testemunho, Apocalipse 15, 5 ao 8, aqui há uma referência ao santuário, que continua o que? A Arca da Aliança, que guarda o seu interior, ou seja, o testemunho, ou seja, o que? As tábuas da lei era o lugar de habitação de Deus com o seu povo, Êxodo 25, 16 ao 28. A abertura do tabernáculo nos mostra que a ira a ser revelada é a ira do propósito de Deus. O santuário aqui é o céu, a morada de Deus, não é isso? Os 7 anjos, da visão que sai, né, do santuário, ou seja, que procede da presença de Deus, eles estão vestidos com vestes semelhantes ao sacerdote. No Antigo Testamento, o sacerdote era uma espécie de intermediário entre Deus e os homens. Isso significa que esses anjos são representantes da ira do próprio Deus. O santuário, então, foi tomado de fumaça e ninguém podia entrar nela, até que se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos, Apocalipse 15, 8. Isso também nos faz lembrar da passagem do Antigo Testamento, onde a glória de Deus tomava o quê? O tabernáculo do templo, de modo que ninguém podia entrar.
Êxodo 40, 34 ao 35. Isso significa que no derramamento das taças não há mais possibilidades de arrependimento. Não vai existir mais possibilidade de arrependimento. Não há mais possibilidade de intercessão. A ira de Deus está sendo manifestada e ele se ira para os seus propósitos, sejam eles alcançados. Aqui o santuário está bloqueado, ou seja, o Deus irado tomou iniciativa. Seus temas, melhor dizendo, e suas misericórdias, agora é a ira. A ligação entre as 7 taças e as 7 trombetas. Entre os versículos 5 e o versículo 8 do capítulo 15, temos a preparação das 7 taças que serão derramadas. É interessante notar uma profunda ligação que há nessa narrativa, como a descrição das 7 trombetas no capítulo 8 e 11 do Apocalipse. Mais uma vez, é importante salientar a organização paralela e progressiva do livro do Apocalipse. Como isso, devemos compreender que as 7 taças se referem a um período de tempo que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. As sessões do Apocalipse ocorrem paralelamente e não sequentemente. Por exemplo, as taças não sucedem cronologicamente. As trombetas se encaixam e se completam, de modo que, conforme vamos avançando na narrativa do livro, percebemos que as cenas vão ficando cada vez mais claras e completas. O juízo de Deus vai se revelando de um modo paralelo e progressivo no livro do Apocalipse. A diferença entre as trombetas e as taças, basicamente, é que as trombetas advertem os homens acerca do juízo de Deus. As taças consumem a sua cólera, as suas trombetas, e representam o juízo parcial, enquanto as taças mostram o juízo total. Para entendermos essa ideia do juízo parcial e o juízo total, basta nos notar que, apesar de serem paralelas, as sessões são mais progressivas. Nas trombetas, a destruição atinge apenas 1/3 da terra, 1/3 do mar, 1/3 dos rios, do sol e dos homens. Já nas taças, a destruição atinge totalidade, ou seja, os flagelos destroem tudo. Também é interessante notar que a inversão que há entre trombetas e as taças de 7 trombetas, quando 4 se refere aos elementos naturais e 3 aos homens. Nas taças, 4 se refere a homens e apenas 3 a elementos naturais. Isso claramente mostra a intensificação do juízo de Deus que está sendo revelado na profecia. Se com as trombetas há juízo acompanhado do convite ao arrependimento, com as taças não. Não há oportunidade, não há mais se arrepender. As 7 taças mostram a ira de Deus, sem mistura, sem misericórdia. Tanto as taças como as trombetas terminam com uma cena do juízo final. Nas trombetas, temos a destruição da cólera do trigo e o exílio sendo esmagado no lagar da ira de Deus. Apocalipse 14, 14 e 20. Nas taças, a descrição do juízo é bem mais detalhada, 16, 15 do Apocalipse ao 21.
Ao derramamento das 7 taças, em Apocalipse 16, temos o relato do derramamento das 7 taças do quê? Da ira de Deus. Primeiramente, devemos entender que, segundo as características literárias do Apocalipse, os 7 flagelos não devem ser interpretados literalmente, mas como referência à situação dos ímpios diante do juízo. Enquanto os santos estão adorando o Deus Todo-Poderoso, os ímpios estão tomando do cálice de sua ira. É importante lembrar que a igreja é o alvo das perseguições e das tribulações, promovida pelo dragão e seus agentes, mas não dos flagelos, ou seja, as taças não são derramadas sobre a igreja. 1 Tessalonicenses 5, 9. As 7 taças são destinadas apenas aos homens que possuem a marca da besta, os adoradores da imagem, Apocalipse 16, 2.